queria avisar hoje a princípio que o assunto que eu vou tratar aqui é um pouco mais sério, um pouco mais grave, traz à tona algumas experiências existenciais que são complicadas. Então, assim, se você gosta de cultivar uma imagem de mundo que seja um pouco mais adocicada, um pouco mais suavizada, eu não recomendo que você assista esse vídeo, né? Se você não está preparado, né, nesse momento, seja porque for, para entrar em contato com uma imagem de um mundo que é mais crua, um pouco mais crua, e trata com um pouco de crueza sobre os sofrimentos e os sentidos dos sofrimentos da nossa vida, eu não recomendo que você assista esse vídeo agora. Segue um vídeo sobre a condição existencial trágica da humanidade. Nietzsche diz que a nossa condição existencial é fundamentalmente trágica. Mas o que torna a nossa condição existencial trágica? Alguns elementos. Em primeiro lugar, a irreversibilidade. Nós, enquanto viventes, expostos à flecha do tempo implacável, estamos absolutamente submetidos à irreversibilidade das ações, dos eventos, dos acontecimentos que nos marcam, nos afetam e nos carregam consigo de maneiras muitas vezes imprevisíveis. As peças trágicas nos mostram uma cadeia de eventos que se mostram, por mais que se tente contorná-los, absolutamente irreversíveis. Não há como reverter o que acontece, não há como reverter o que se faz, não há como reverter os eventos que experienciamos na nossa existência, por mais que eles tragam consequências negativas. Vejam que na nossa vida a gente pode até ter a experiência de pedir desculpas por algo que fizemos, na esperança de reverter o já acontecido. Mas a gente sabe que por mais que a gente peça desculpas e por mais que outra pessoa desculpe sinceramente aquilo que a gente fez para ela, a relação sofre uma marca, a relação é afetada, e o que não quer dizer que ela vai se tornar pior ou que ela vai deixar de existir. Talvez o fato daquilo ter acontecido e vocês terem exposto um ao outro na situação e terem despertado em si, por causa justamente do que aconteceu, um desejo ainda maior de trabalhar naquela relação e torná-la ainda melhor, a relação pode se tornar até melhor, mas ela também pode se tornar e decaindo cada vez mais e se degradando, como pode deixar de existir. Mas o fato é que em qualquer que seja o resultado, uma vez que algo é feito, ele deixa uma marca que é absolutamente irreversível. Não é o fato de pedir desculpas e alguém desculpar que reverteu o ocorrido. O ocorrido continua tendo ocorrido e continua tendo marcado e afetado aquela relação de alguma maneira que provavelmente a longo prazo é imprevisível para os envolvidos. A experiência mais próxima de reversibilidade que a gente tem é quando a gente está digitando um texto no computador, erra ou escreve uma frase ou um parágrafo que acha que não tinha nada a ver e dá um Ctrl Z, voltar, ou aperta a setinha de voltar, e aquele texto se apaga. Isso talvez seja uma experiência de reversibilidade? Não exatamente, ainda que seja porque agora que você apagou aquilo que você escreveu, você provavelmente não vai voltar a escrever aquilo que você escreveu. Você já eliminou uma possibilidade que estava presente antes e agora deixa de estar presente. Portanto, o que há não é uma reversibilidade. A flecha do tempo é implacável, ela segue num único sentido. É impossível fazer retornar a flecha do tempo. O outro elemento que torna a nossa existência trágica, nossa condição existencial trágica, é o fato de não estarmos no controle completo, ou talvez quase nenhum, dos eventos que nos acontecem, dos eventos mais importantes que ocorrem na nossa própria vida e que trazem consequências com as quais nós temos irreversivelmente de lidar. As peças trágicas nos mostram uma cadeia de eventos em que, por mais que o herói tente se colocar no controle da situação, no final fica muito claro que quem estava no controle era o destino, as circunstâncias, ou seja, ninguém. Nossa condição é de não estarmos no controle das nossas próprias vidas, porque nossas vidas são abertas, marcadas, constituídas, atravessadas por muitas circunstâncias, sendo que muitas dessas circunstâncias de todas as ordens nós nem sequer conhecemos, nem sequer sabemos que elas estão atuando em nossas vidas,
mas elas estão atuando em nossas vidas e às vezes mínimas circunstâncias que nós nem sabemos que existiam geram efeitos enormes lá na frente e a gente é obrigado a lidar com as circunstâncias, com os efeitos desse entrecruzamento único de circunstâncias que aconteceu sem que a gente estivesse no controle do processo. Isso é o que todas as peças trágicas nos mostram, isso é o que a nossa experiência de vida nos mostra. Por mais que a gente tente ou acredite que está no controle dos processos, mais cedo ou mais tarde a gente se depara com o fato de que as circunstâncias de todas as ordens, as circunstâncias que nos atravessam, aquilo que está no entorno, circunstâncias materiais, circunstâncias imateriais, circunstâncias emocionais, circunstâncias climáticas, circunstâncias econômicas, circunstâncias sociopolíticas, circunstâncias imprevistas que atravessam o nosso caminho, nos marcam e nos carregam consigo, gerando efeitos e consequências absolutamente imprevisíveis, mas que de alguma maneira nos marcam, nos afetam e com os quais nós vamos ter de lidar em algum momento. As consequências dos entrecruzamentos de circunstâncias, como diria Nietzsche, nos puxam pelo cabelo. Eu, por mais que não tenha cabelo, talvez fosse puxado pela barba, mas puxado a gente é, de alguma maneira. Outro elemento que torna a nossa condição existencial decisivamente trágica é a ausência de uma justificação maior para o sofrimento. Na verdade, aí é um par. Primeiro, a inevitabilidade absoluta do sofrimento. Não existe vida sem sofrimento. Toda vida será marcada mais cedo ou mais tarde pelo sofrimento, porque o sofrimento sempre advém de algum tipo de impotência, o ter de deparar-se com o não ter poder para realizar desejos, necessidades, fantasias ou quaisquer coisas que queiramos. Nessa impotência, seja em algo que nós queremos e não conseguimos ter, seja com as circunstâncias do destino que atravessam o nosso caminho e nos tiram algo que era importante para nós, seja no entrecruzamento de circunstâncias que mostra para nós claramente que nós não estávamos no controle e nos ameaça com a perda, nos impõe perdas, nos impõe machucados, dores, nos impõe feridas existenciais. Todos nós somos marcados por feridas existenciais. Existir é ser marcado por diversas feridas existenciais provocadas pelas próprias circunstâncias do mundo. Então, por um lado, o sofrimento é absolutamente inevitável. Foi justamente essa percepção que fez o Siddhartha Gautama, o Buda, abandonar o seu palácio. Ele, quando sai pela primeira vez à rua com seu empregado, ele vê o adoecimento, o envelhecimento, a morte, e ele pergunta ao seu empregado: ora, mas isso só acomete, esses males só acometem as pessoas fora do palácio? Porque eu nunca vi, ele viveu protegido, no palácio durante 20 e tantos anos, e quando ele tem aquela experiência, o empregado olha para ele e diz: desculpe, senhor, mas isso acomete todos os humanos, isso faz parte, isso é uma parte inescapável, incontornável da existência humana. Então ele larga toda aquela vida de luxo e vai dar um outro sentido para a sua vida completamente diferente, porque ele estava vivendo uma mentira. Todas as peças trágicas nos mostram, faz com que a gente se depare justamente com essa dimensão da inevitabilidade do sofrimento. Por mais que se tente evitá-lo, se a gente vive tentando evitar o sofrimento, é justamente nessa própria atitude de tentar evitar o sofrimento que o sofrimento vai acabar nos encontrando no final. Pensem na peça do Édipo, por exemplo. O pai do Édipo, Laio, foi consultar o oráculo e o oráculo disse que seu filho o mataria. Então ele pega seu filho recém-nascido, tentando evitar o sofrimento. O que o oráculo anuncia? Um grande sofrimento vai atravessar a sua vida. O que o Laio faz? Tenta evitar o sofrimento a todo custo. Pega o filho, entrega para um caçador e pede para esse caçador matar seu filho, Édipo. O caçador fica com pena, entrega o Édipo para uma aldeia vizinha. Muitos anos depois, Édipo está indo fazer uma viagem, cruza com uma carroça, com uma galera estranha, eles se estranham ali na própria estrada, resolvem na pancada, Édipo mata Laio, Édipo mata o pai. Então, é justamente a tentativa, o que essa peça trágica nos mostra? Que a própria insistência maníaca na evitação do sofrimento
Algo que é muito comum, talvez, na nossa sociedade contemporânea. A gente tem uma dificuldade muito grande de aceitar que o sofrimento faz parte da vida. Vivemos muitas vezes tentando a todo custo evitar o sofrimento, fugir das situações que geram sofrimento, não enxergar as situações que geram sofrimento, deixar de nos colocar nas situações para evitar o sofrimento, fugir de situações para evitar o sofrimento. Mas o sofrimento é inescapável e muitas vezes ele vai nos encontrar no fim dessa linha justamente porque nós tentamos a todo custo evitá-lo. Talvez o encarar o sofrimento naquele momento inicial fosse menos sofrido do que o montante de sofrimento que vai nos encontrar no fim da linha quando a gente lutou intensamente para evitar o sofrimento. Esse sofrimento, que por um lado é inescapável, o que as peças trágicas nos mostram é que ele também não tem uma grande justificativa, ele não tem uma grande finalidade, ele não tem um grande sentido. A ausência de sentido último, sentido absoluto para o nosso sofrimento é, isso sim, o que torna a nossa condição existencial decisivamente trágica. Não há um sentido maior para o sofrimento. A gente sofre e por quê? Quem dá para nós essa medida do sentido maior do nosso sofrimento? Não há um sentido. Isso porque, justamente, se o que provoca sofrimento é nos colocarmos diante de diversas circunstâncias que expõem a nossa impotência e que nos colocam diante, que nos impõem perdas e que expõem nossa incontornável impotência, isso significa que é só um jogo de circunstâncias, são só circunstâncias de vários tipos no mundo se entrelaçando, seguindo seu caminho, fazendo emergir configurações circunstanciais diferentes. E nesse caminho, nesse jogo das circunstâncias, nós somos arrastados e carregados e muitas vezes colocados diante, expostos ao sofrimento. Sofremos feridas nesse processo circunstancial que nos cerca e que nos carrega consigo sem que estejamos totalmente no controle. Essa é a imagem de um mundo, de uma descrição existencial em que não há um sentido maior para o sofrimento. As circunstâncias do mundo não ficam bolando uma maneira de nos fazer sofrer para que isso se justifique de uma maneira muito grandiosa, bela no final. As circunstâncias do mundo não parecem ter um plano maior para nossas vidas. As circunstâncias do mundo parecem estar apenas seguindo seu jogo, seguindo seu fluxo, se encontrando umas com as outras, se chocando umas com as outras, se entrelaçando umas com as outras e nos carregando consigo no processo. Um processo que, é claro, é de muitas alegrias, muitos gozos, muitas felicidades, muitos prazeres, mas que também é marcado por muitos momentos de inevitável sofrimento, e um sofrimento que justamente porque está imerso, porque vem junto com esse jogo das circunstâncias, do entrelaçamento das circunstâncias, não tem um grande sentido maior para além de si mesmo. Nietzsche diz, há pelo menos 4 maneiras de lidar com a condição existencial trágica. Tem 4 maneiras aí de lidar com essa situação trágica da existência. Ele diz, a primeira é o otimismo teórico, que ele situa lá com Sócrates e Platão, que é a confiança, a crença no poder da razão para curar a eterna ferida da existência, diz o Nietzsche. Como se, através dos nossos poderes racionais, nós pudéssemos assumir o controle sobre o nosso próprio corpo, sobre os desejos e instintos e pulsões do nosso próprio corpo, como se pudéssemos assumir o controle sobre as circunstâncias da natureza e do mundo, como se pudéssemos dobrar as forças das circunstâncias e colocá-las a nosso serviço, a nosso favor, uma espécie de ilusão de onipotência, que, para Nietzsche, é uma fuga, um tipo de fuga da nossa condição existencial inevitavelmente trágica, que é uma tentativa de não encarar a inevitabilidade do sofrimento, a irreversibilidade dos eventos que nos acometem e justamente tentar dar um sentido maior ao nosso sofrimento, já que o sentido da nossa vida é produzir racionalmente controle que coloque o mundo a nosso favor, que transforme o mundo para que ele se pareça com aquilo que nós desejamos que ele seja. Isso, embora tenha alguma eficácia, em alguns momentos, mas isso tem limites muito claros. O sonho segue presente
em todas aquelas ideias de que a tecnologia vai resolver todos os nossos problemas e nos fazer absolutamente felizes. Isso não é um discurso contra a tecnologia. A tecnologia é maravilhosa e ela nos proporciona uma série de confortos, utilidades, prazeres. Agora mesmo eu não estaria fazendo isso se não fosse um amplo aparato tecnológico que me permite me comunicar da maneira que eu pretendo agora com vocês. No entanto, há a ilusão, muitas vezes, de que a tecnologia vai resolver todos os nossos problemas e nos tornar absolutamente felizes. Isso é uma ilusão de onipotência, que é uma espécie de fuga da nossa condição existencial trágica. A segunda maneira, diz Nietzsche, de lidar com a nossa condição existencial trágica é o que ele chama de idealismo cristão, que é uma tentativa de fuga completa desse mundo que expõe o tempo todo nossa situação existencial trágica em direção a um outro mundo, um mundo ideal, um mundo muito melhor do que esse, um mundo de perfeição, um mundo onde há um ser onipotente, por exemplo, que cuida de nós e nos protege e que tem um propósito para nossas vidas. Um mundo além em que todos os sofrimentos dessa vida serão finalmente recompensados e vamos viver em júbilo e gozo eterno. Isso, diz Nietzsche, é uma fuga muito clara da nossa condição existencial humana, que é trágica por excelência. Fabular sobre um outro mundo, um mundo ideal, seja ele no esquema cristão de um mundo além, onde há um Deus para onde nossa alma vai depois da vida, seja num esquema de uma utopia de instaurar na Terra um mundo de perfeição, onde todo mundo se entende perfeitamente, onde todo mundo vive absolutamente feliz. Em todas essas noções de que há um outro mundo muito melhor, um ideal de mundo muito melhor do que esse aqui, o que há uma fuga da nossa situação trágica, da nossa condição existencial trágica. Afinal, esse outro mundo sempre, de alguma maneira, nos promete uma onipotência que seria justamente o que nos permitiria escapar das condições de impotência com as quais nós nos deparamos no choque com as circunstâncias do mundo e que constituem a inevitabilidade do sofrimento e a ausência de sentido maior para o sofrimento. Esse outro mundo, um mundo ideal, que muitas vezes, sobre o qual muitas vezes a gente fica fabulando, né, imaginando que há um outro mundo ideal, seja além desse mundo, seja em algum ponto no futuro nesse próprio mundo, ele dá sentido de alguma maneira ao sofrimento. É uma maneira de dizer assim, não, o nosso sofrimento, tudo que nós passamos nessa vida tem um sentido absoluto, está justificado absolutamente. É para realizar um propósito maior que está inscrito na ordem do próprio universo. A gente diz, isso é apenas uma fuga desesperada da nossa condição trágica, da sabedoria trágica, daquilo que a gente sabe que vive. A terceira maneira de lidar com a situação existencial trágica, com a condição existencial trágica, diz Nietzsche, é o que ele chama de pessimismo romântico. O que é o pessimismo romântico? É aquela postura existencial que reconhece a tragicidade da existência, que reconhece a irreversibilidade dos eventos, que reconhece a inescapabilidade do sofrimento, que reconhece a ausência de um propósito maior para o sofrimento. E o que faz diante desse reconhecimento, dessa sabedoria trágica? Fica se lamentando eternamente. Ah, mas as coisas não são como eu gostaria que fosse. Ah, mas o mundo é tão cruel. Ah, mas as circunstâncias me machucam tanto. E aí começa a fazer um exercício autotorturante de ficar pensando assim, fazendo a seguinte conta. Se tais circunstâncias tivessem sido diferentes, hoje eu seria absolutamente feliz. Se eu não tivesse feito tais e tais coisas diante de tais e tais circunstâncias, hoje eu estaria absolutamente feliz. Se eu tivesse feito tais coisas e tais circunstâncias tivessem sido diferentes, hoje ou amanhã, quem sabe, eu estaria absolutamente feliz. Isso é mais um exercício de fuga, de denegação. Não importa o que se faça, até porque na maior parte do tempo não se está no controle, são apenas encontros circunstanciais, choques e entrelaçamentos de circunstâncias sobre os quais nós não temos nenhum controle e que, mais cedo ou mais tarde,
nos fazem sofrer, nos marcam com feridas existenciais que, no devido tempo, hão de cicatrizar, mas não sem deixar marcas. Ficam as marcas. E fica o saber da tragicidade da existência, fica o saber da inevitabilidade do sofrimento, fica o saber da ausência de um propósito, de um grande sentido para o sofrimento. Então o pessimismo romântico, no exercício neurótico de ficar pensando se tal coisa tivesse acontecido, tal coisa não tivesse acontecido, ou no ficar mesmo num lamento eterno porque as coisas são como são, um lamento eterno porque o mundo nos faz sofrer, um lamento eterno porque a nossa condição existencial é trágica. Parece que ele encontra aí uma forma de denegação, porque ele fica sempre pensando assim que poderia ter sido diferente, poderia ter tido algum tipo de situação em que eu fosse absolutamente feliz, absolutamente realizado, absolutamente poderoso para evitar todo o sofrimento existencial. Mas como as circunstâncias são assim, o mundo é assim, o mundo me faz sofrer, o mundo não vale tão a pena, o mundo não é tão legal, minha vida não é nada legal, porque as coisas funcionam assim e me fazem sofrer. Nietzsche diz, se afasta dessa lamentação eterna, se afasta desse se isso, se aquilo. Tem uma quarta postura existencial, que essa sim, essa é a postura que Nietzsche gostaria de nos desafiar a adotar. Essa quarta postura existencial, diante da nossa condição existencial trágica, é o que Nietzsche chama de pessimismo trágico. O que é o pessimismo trágico? É uma ideia assim de que dá tudo errado, tudo dá sempre errado, né? Uma coisa como a gente costuma chamar de pessimismo. Não, essa coisa de ficar sempre lamentando porque dá tudo errado é uma coisa que tem muito mais a ver com o que ele chama de pessimismo romântico. O pessimismo romântico é isso, né? Ficar lamentando. O pessimismo trágico, pelo contrário, é aquele que encara a tragicidade da existência, que encara a irreversibilidade dos eventos e dos acontecimentos que atravessam o nosso caminho e que marcam nossa trajetória. É aquela postura existencial que encara a inevitabilidade do sofrimento e, portanto, para de tentar fugir maniacamente do sofrimento, encara o sofrimento e encara mais do que o sofrimento, a própria sabedoria da inevitabilidade do sofrimento. É entender que não há como evitar o sofrimento e que quando ele vem, a gente tem que passar por ele, porque é assim que é, porque é assim que funciona. E o entendimento e o encarar o fato de que não há um propósito maior para o nosso sofrimento. A gente sofre, porque acontece. Sofre, assim como sofre, tem momentos felizes, de alegria, de prazer, de gozo, sem que haja um propósito maior para isso. É apenas assim, no encontro entre as circunstâncias que nos atravessam e nos constituem, que nos marcam, nos afetam e nos carregam consigo, por caminhos muitas vezes imprevisíveis. Muitos desses caminhos nos levam a felicidades e alegrias, muitos desses caminhos nos levam a sofrimentos. E não raramente eles, com o tempo, se mostram cruzados. Às vezes um caminho que nos levou ao maior dos sofrimentos, a gente descobre lá na frente que, poxa, mas isso foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Que eu me livrei de tais e tais coisas que me aprisionavam nesse percurso, eu cresci enquanto sabedoria de vida e de mundo, e compreensão de mundo da minha própria vida, eu cresci enquanto pessoa nesse percurso. E por outro lado, às vezes um caminho que nos levou a uma grande felicidade, um grande prazer, no dia seguinte vai se mostrar nem foi tão legal assim. As consequências foram tão ruins que era melhor, né? Aí, o pensamento romântico, né? O pessimismo romântico, era melhor nem ter feito. Não, o pessimismo trágico é o seguinte: aconteceu assim, e o fato de ter acontecido justamente assim, o fato de justamente essas circunstâncias terem se chocado, se encontrado, se entrelaçado e construído para mim uma vida, uma existência, é justamente isso que me faz absolutamente singular. O pessimismo trágico é uma celebração da absoluta singularidade de cada um. Porque você pensar que algo podia ter sido diferente
é você não aceitar a sua própria condição existencial de singularidade, porque é tudo que te aconteceu, da maneira como aconteceu, cada evento, cada acontecimento, cada circunstância, cada alegria, cada prazer, cada ferida existencial, cada cicatriz, isso faz com que você seja absolutamente singular, absolutamente irrepetível, único. E isso tem uma beleza incalculável, que só a postura do pessimismo trágico sabe efetivamente celebrar. O pessimismo trágico não é um lamento. O lamento é o pessimismo romântico. O pessimismo trágico é uma celebração da trajetória singular, mesmo com todas as suas marcas, com todas as suas feridas existenciais, com todas as suas cicatrizes, mas a trajetória singular que te torna uma pessoa absolutamente singular. Essa é a mensagem de Nietzsche, esse é o desafio de Nietzsche para nós. Abandonar o otimismo teórico, abandonar o idealismo cristão, abandonar o pessimismo romântico e assumir a postura de um pessimismo trágico, que, lembrem, é o contrário da lamentação e do exercício do se fosse assim teria sido assado, se fosse assado teria sido assim. É a celebração da nossa absoluta singularidade, que nos torna absolutamente únicos e que, por isso mesmo, tem uma beleza incalculável.